Você já sentiu o mundo parar de girar, apenas para ser substituído pelo tic-tac ensurdecedor de um relógio? Eu estava nos fundos do negócio que construí com meu próprio sangue e suor quando a mensagem chegou. Não era uma ligação do meu filho para saber como eu estava. Foi uma execução digital. 3 linhas que me diziam que eu estava proibida de comparecer ao casamento dele. O motivo? A noiva dele não se sentia confortável com a minha presença. Depois de 30 anos sendo seu único escudo contra o mundo, eu me tornei um inconveniente. Mas o que ela não sabia, e o que meu filho havia esquecido, é que ninguém constrói um império sendo vítima. Antes de eu te contar o movimento que fiz naquela noite para recuperar minha dignidade, eu preciso saber: você já foi descartado por alguém a quem deu a sua vida? Se você acredita que o respeito não é negociável, fique comigo. Meus amigos, antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo hoje? Escreva sua cidade nos comentários abaixo e, por favor, continue com a gente aqui no Afonso Story para ver como o coração partido desta mãe se transformou em uma lição que eles jamais esquecerão. O celular ainda vibrava na minha mão, mas o calor da cozinha de Ribeirão Preto parecia ter sumido, substituído por um frio glacial que subia pelos meus pés. Mãe, a Viviane acha melhor você não vir. O espaço é limitado e o perfil dos convidados é diferente. Diferente. Essa era a palavra que eles usavam para não dizer pobre. Para não dizer caipira. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam sujas de farinha e açúcar, as marcas de 10 anos vendendo compotas e rendas para garantir que Olavo nunca soubesse o que era passar fome. Cada calo naquela palma era um semestre da faculdade de direito dele pago com pontualidade. Cada dor nas minhas costas era um terno caro que ele usava para impressionar essa gente de Curitiba. Eu fechei os olhos, e por um segundo, o cheiro de café fresco da minha cozinha foi substituído pelo cheiro de humilhação. Eu conseguia ouvir a voz gélida de Viviane ecoando por trás daquelas palavras escritas. Ela me via como um tropeço estético. Eu era a sogra que não combinava com o feed do Instagram, a mulher do interior que falava errado e que estragaria a simetria das fotos de luxo em Búzios. Mas o que doía mais não era o veneno dela. Era o silêncio dele. Olavo, o menino que eu embalei enquanto a febre queimava, o homem que eu ajudei a erguer quando o pai o abandonou, agora me pedia para sumir. Ele estava me apagando da própria história como se apaga um erro de grafia no papel. Minha primeira reação foi o impulso de ligar e gritar. Eu queria perguntar se o dinheiro da entrada do apartamento no Batel também era pitoresco demais para eles. Eu queria lembrá-lo de que os 80 mil reais que eu guardei centavo por centavo, renunciando a cada pequeno prazer da vida, não tinham sotaque. Mas eu parei. Respirei fundo, sentindo o ar pesado da tarde. Olhei para o pote de geleia de jabuticaba sobre a mesa. Se você deixar a fruta no fogo por tempo demais, ela amarga. E naquele momento, algo em mim azedou permanentemente. O amor cego de mãe deu lugar a uma clareza cortante. Eles achavam que eu era apenas uma velhinha simples de Ribeirão Preto, que eu aceitaria um almoço depois como consolo enquanto eles brindavam com champanhe pago, indiretamente, pelo meu esforço. Eles cometeram o erro fatal de subestimar uma mulher que sabe fazer renda. Quem sabe tecer o fio, sabe exatamente onde puxar para desmanchar o bordado inteiro. Abri minha caderneta de couro velho. Lá estava o registro, 80 mil reais. O suor de uma década. Olavo achava que esse dinheiro já era dele, um prêmio de direito pela sua existência. Viviane achava que eu era o banco privado dela, um banco que não precisava ser convidado para a festa, apenas para pagar a conta. Sentei-me à mesa de madeira onde ele fez todos os deveres de casa. O relógio na parede parecia rir da minha ingenuidade. Mas eu não derramei uma única lágrima. Peguei o telefone, não para responder aquela mensagem covarde, mas para começar a planejar a minha própria celebração. Uma celebração de liberdade. Se eu não era boa o suficiente para as fotos de Búzios, meu dinheiro certamente não seria bom o suficiente para o vestido de noiva dela. O plano começou a se desenhar na minha mente com a mesma precisão com que eu traço um desenho de renda filé. Eles queriam um casamento de elite, pois teriam um espetáculo que Búzios jamais esqueceria. Mas a estrela principal não seria a noiva golpista, nem o filho ingrato. Seria a justiça de uma mãe que aprendeu, da maneira mais dolorosa, que o respeito vale muito mais do que o sangue.
O sim que eles esperavam ouvir de mim sobre o depósito do dinheiro seria o início do não que destruiria o mundo de aparências que eles construíram. A guerra não seria feita com gritos, mas com a elegância estratégica de quem não tem mais nada a perder. Afinal, para quem viveu de renúncias, a maior liberdade é finalmente poder dizer: chega. Dizem que as mãos de uma mulher contam a história que o rosto tenta esconder. Se você olhasse para as minhas mãos naquela tarde, veria cicatrizes de uma guerra silenciosa. Para entender por que aquela mensagem de Olavo foi como um punhal, você precisa voltar comigo para o ponto zero. Você precisa sentir o cheiro de canela e o vapor quente que subia das minhas panelas há 30 anos, quando o mundo parecia desmoronar. Olavo tinha apenas 5 anos quando meu marido se foi, deixando para trás nada além de uma casa com goteiras e uma pilha de dívidas. Eu me vi sozinha em Ribeirão Preto, com uma criança que me olhava com olhos famintos e um futuro que parecia um deserto. Eu não tinha herança, não tinha sobrenome nobre como o de Viviane, e não tinha ninguém para me segurar. Tudo o que eu tinha era uma receita de geleia de jabuticaba e uma agulha de renda. Eu me lembro das noites de inverno em que o frio do interior de São Paulo cortava as frestas das janelas. Eu não tinha dinheiro para um aquecedor, então envolvia o Olavo em 3 cobertores velhos e ia para a cozinha. O calor do fogão a lenha era o meu único aliado. Enquanto o açúcar derretia e o cheiro doce da fruta invadia a casa, eu costurava. Ponto por ponto, renda por renda. Minhas juntas doíam, latejavam com a umidade, mas eu não parava. Cada pote de compota vendido era um tijolo na escola dele. Cada metro de renda era o leite na mesa. Houve uma época em que eu passei 2 anos usando o mesmo par de sapatos. A sola estava tão fina que eu sentia cada pedrinha do asfalto quente da rodovia Anhanguera enquanto caminhava para entregar as encomendas. Mas o Olavo... o Olavo sempre teve o melhor. Ele tinha os livros novos, o uniforme passado, e a merenda que as outras crianças invejavam. Eu fiz questão de que ele nunca sentisse o cheiro da pobreza que impregnava as minhas roupas de trabalho. Eu queria que ele subisse, mesmo que eu tivesse que servir de escada. Eu me lembro de uma noite específica, quando ele tinha 10 anos. Ele me viu chorando de cansaço sobre uma panela de cobre. Ele se aproximou, com aquelas mãos pequenas, e disse: "Mamãe, não chora. Quando eu for um advogado importante, vou te comprar um palácio e você nunca mais vai precisar sentir cheiro de fumaça." Aquelas palavras foram o meu combustível por décadas. Eu aguentei o desrespeito de clientes arrogantes, aguentei as queimaduras de caramelo fervendo nos meus braços e a solidão da viuvez. Eu construí um império de doçuras e rendas, centavo por centavo. Os 80 mil reais que eu guardei não eram apenas números em uma conta bancária. Eram pedaços da minha vida que eu nunca recuperei. Eram as horas de sono que eu não tive, as festas que não fui e a juventude que sacrifiquei no altar da ambição do meu filho. Ver o Olavo se formar em direito foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava lá, na última fila, com meu vestido simples e minhas mãos escondidas, chorando de orgulho. Eu achei que tínhamos vencido. Achei que o império estava consolidado. Mas o que eu não percebi foi que, enquanto eu ensinava meu filho a subir na vida, esqueci de ensiná-lo a não pisar em quem o ajudou a escalar. A chegada da Viviane foi o primeiro sinal de que o meu sacrifício estava sendo transformado em vergonha. Ela não via o suor nas minhas compotas, ela via apenas açúcar e caipirice. Ela não via arte nas minhas rendas, ela via decoração de baixo nível. E o Olavo, o meu menino que prometeu o palácio, começou a olhar para mim com os mesmos olhos dela. Olhos que avaliam o custo de uma pessoa pela etiqueta da roupa, e não pela força do caráter. Eu dei a ele o mundo, e ele me deu o exílio. Eu dei a ele o meu sangue, e ele me deu uma mensagem de texto proibindo a minha entrada no seu novo mundo de nobres. Mas a Viviane e o Olavo esqueceram de uma coisa fundamental: o dinheiro que eles tanto cobiçavam para aquele casamento de fachada em Búzios não caiu do céu. Ele saiu destas mãos calejadas. E as mesmas mãos que constroem um futuro têm a força necessária para derrubar as paredes de uma mentira. O cheiro de canela que antes me trazia paz, agora me trazia fúria. Uma fúria fria, calculada. Eu não era mais a mãe que se sacrificava no silêncio. Eu era a fundadora daquela fortuna, e estava na hora de fazer uma auditoria moral naquela relação. Se eu era pitoresca demais para o casamento, o meu dinheiro seria honesto demais para o luxo deles. Olhei para o espelho da cozinha e vi uma mulher que não reconhecia mais a própria fraqueza.
A Zulmira, que aceitava sobras de atenção, tinha morrido. Ali, entre potes de vidro e fios de linha, eu comecei a tecer a armadilha. Uma armadilha feita de generosidade falsa e verdade absoluta. O espetáculo em Búzios teria um preço, e eu garantiria que a fatura chegasse no momento exato do sim. Se o veneno tem um rosto, para mim ele tinha os traços perfeitos e a pele pálida de Viviane. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que Olavo a trouxe para Ribeirão Preto pela primeira vez. Eu passei a semana limpando a casa, encerando o chão de taco até que brilhasse como espelho e bordando um conjunto de guardanapos novo, só para recebê-la. Preparei um banquete, lombo assado, farofa de castanha e, claro, as minhas melhores compotas para sobremesa. Quando o carro luxuoso parou na frente do meu portão simples, meu coração batia na garganta. Mas, no momento em que Viviane desceu, o ar pareceu esfriar 10 graus. Ela não caminhava, ela desfilava, olhando para as casas vizinhas como se estivesse em um safari em uma terra exótica e perigosa. Então é aqui que você cresceu, Olavo. Foi a primeira frase dela. Não foi um boa tarde, nem um sorriso. Foi uma pergunta carregada de uma condescendência que me fez encolher os ombros instintivamente. Ao entrar, ela não aceitou o café que eu passei na hora, o cheiro de grão fresco que todo mundo na vizinhança amava. Ela olhou para minha xícara de porcelana antiga, aquela que guardo para visitas especiais, como se estivesse vendo um objeto contaminado. Eu só tomo um blend específico, Dona Zulmira. Mas obrigada, a senhora é muito gentil, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ali, naquele primeiro encontro, eu senti. O instinto de mãe nunca falha. Ela não estava ali para somar. Ela estava ali para subtrair. Ela olhava para Olavo como quem avalia uma joia que precisa ser polida, e eu era sujeira que precisava ser removida para o brilho ser total. Durante o jantar, a tortura continuou. Viviane falava sem parar sobre sua ascendência nobre em Curitiba, sobre os jantares no Graciosa Country Club e sobre como a advocacia era uma carreira de aparências. Ela usava palavras difíceis, termos em francês, e olhava para o meu filho como se desse instruções a um aluno. O pior de tudo, eu vi o Olavo mudando na minha frente. Ele, que sempre amou minha comida, mal tocou no prato. Ele começou a policiar o meu jeito de falar. Quando eu disse que o dia tinha sido meio puxado por causa das encomendas, ele me corrigiu imediatamente. Trabalhoso, mãe. Diga que foi um dia de alta demanda. Eu senti o gosto do lombo secar na minha boca. Meu próprio filho estava colocando legendas no que eu dizia, como se tivesse vergonha da voz que o acalentou a vida toda. Viviane pegou um dos meus guardanapos de renda, olhou para o trabalho manual de semanas e comentou, com um tom de voz que parecia um elogio, mas era um insulto. É uma graça, Dona Zulmira. Tão artesanal. Lembra aquelas lojinhas de beira de estrada. Acho que poderíamos usar algo assim para os panos de prato da área de serviço no nosso novo apartamento, não acha, Olavo? Olavo apenas assentiu. Aquele silêncio dele foi o primeiro tijolo do muro que eles começaram a construir ao meu redor. Nos meses seguintes, o isolamento se tornou uma estratégia de guerra. Os jantares de domingo foram cancelados por falta de tempo. As ligações do Olavo, que antes eram diárias, passaram a ser semanais, depois mensais, e sempre com a voz dela ao fundo, ditando o que ele deveria dizer. Viviane começou a ditar a moda do meu filho, o corte de cabelo, e até o círculo de amizades. Ela estava podando a árvore da vida dele até que a única coisa que sobrasse fosse o que ela permitisse. Eu percebi que Viviane não queria apenas o meu filho. Ela queria o apagamento total da origem dele. Para ela, eu era um lembrete incômodo de que o Dr. Olavo vinha de uma mulher que ganhava vida com açúcar e agulha. Eu era o elo fraco na corrente de ouro que ela queria ostentar em Curitiba. Em uma tarde, ouvi Olavo dizer ao telefone, achando que eu não estava escutando. Eu sei, Vivi. Eu sei que ela é simples. Eu vou dar um jeito dela não interferir nos nossos planos com os sócios. Simples. Essa palavra se tornou o meu novo nome. Eu não era mais a Zulmira, a mulher forte que venceu a fome. Eu era a mãe simples. Uma peça de mobiliário antigo que não combinava com o design moderno da vida deles. Mas o que a rainha de gelo de Curitiba não sabia é que, por trás da minha simplicidade, existia uma inteligência forjada na sobrevivência. Ela achava que estava jogando xadrez com uma peça de damas, mas eu estava apenas observando o tabuleiro,
esperando que ela fizesse o movimento mais arrogante de todos. E esse movimento veio com o planejamento do casamento. Viviane queria o luxo de Búzios, o reconhecimento social e, claro, os meus 80 mil reais. Mas ela queria tudo isso sem ter que olhar para o meu rosto no altar. Ela queria o meu tesouro, mas desprezava o mapa que levou até ele. Eu continuei sorrindo, continuei mandando potes de geleia que eu sabia que ela jogava fora, e continuei sendo a sogra inofensiva. Mas, por dentro, eu estava notando cada olhar de nojo, cada correção gramatical e cada silêncio covarde do meu filho. A rainha de gelo achava que poderia me congelar para fora da vida deles, mas ela esqueceu que o gelo sempre derrete quando o calor da verdade aumenta. Você já teve alguém na família que tentou te diminuir ou te fazer sentir menos por causa da sua origem? Não deixe isso passar em branco. Se inscreva no Afonso Story para ver como Zulmira deu a volta por cima contra essa arrogância. A cada dia que passava, eu entendia mais. O casamento não era uma união de amor, era uma transação comercial para Viviane. E eu era o ativo financeiro que ela queria liquidar. Mas o que ela não contava era com a minha capacidade de auditoria. Se ela queria um jogo de aparências, eu daria a ela o papel principal em uma peça que terminaria com as cortinas pegando fogo. Viviane pensava que o meu silêncio era submissão. Ela não sabia que, no interior, aprendemos que antes da tempestade, a natureza sempre se cala. Existem momentos na vida em que o destino parece querer nos testar até o limite, apenas para ver se ainda temos força para lutar. O jantar em São Paulo, no luxuoso bairro dos Jardins, foi esse momento para mim. Era para ser uma celebração, uma tentativa de aproximação. Viviane e Olavo me convidaram para uma churrascaria de elite, daquelas onde o chão brilha tanto quanto as joias das clientes e os garçons parecem coreografados. Eu me vesti com o meu melhor conjunto de linho. Passei horas passando cada dobra, querendo parecer adequada para o mundo deles. Mas, desde o minuto em que me sentei àquela mesa cercada de mármore e luzes quentes, eu me senti como um peixe fora d'água. Viviane mal olhava para mim, ela passava o tempo todo no celular, organizando planilhas de fornecedores, enquanto Olavo tentava, sem sucesso, manter uma conversa sobre a economia de Ribeirão Preto. No meio do jantar, senti um aperto no peito, uma necessidade de respirar. Pedi licença e fui ao banheiro. Quando estava voltando, caminhando pelo corredor decorado com vasos enormes de palmeiras imperiais, ouvi a voz dela. Era uma voz gélida, cortante, que atravessou a folhagem como uma lâmina. Olavo, seja realista, disse Viviane. Eu parei, escondida pelas sombras das palmeiras. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles pudessem ouvir. Esse casamento é um evento de networking. Teremos juízes, sócios de grandes escritórios e a elite de Curitiba. Sua mãe é pitoresca. Mas esse jeito de caipira do interior, esse sotaque. Ela vai estragar as fotos, Olavo. Vai ser um constrangimento constante ter que explicar quem ela é para os meus convidados influentes. O silêncio que se seguiu foi o golpe de misericórdia. Eu esperei a defesa. Esperei que o meu filho, o homem que eu carreguei no colo, dissesse que a mãe dele era a razão de ele estar ali. Mas o que veio foi o som do gelo batendo no copo e a voz dele, submissa e oca. Eu falo com ela, Vivi. Ela é simples, vai entender. Ela fica em Ribeirão cuidando das plantas. Dizemos que ela teve um problema de saúde ou que o cansaço da viagem seria demais. A gente faz um almoço depois, só nós três, em algum lugar escondido. O importante é o seu conforto no grande dia. O mundo ao meu redor desmoronou. As luzes da churrascaria se tornaram manchas borradas. O cheiro de carne assada, que antes era apetitoso, tornou-se nauseante. Eu não era uma mãe, eu era um erro de sistema na vida perfeita que eles estavam simulando. Eu não voltei para a mesa. Não consegui olhar para a face do filho que eu não reconhecia mais. Saí sorrateiramente pela porta lateral, o ar frio da noite paulistana batendo no meu rosto como um tapa. Peguei um táxi para a rodoviária da Barra Funda. Durante todo o trajeto, eu não chorei. Eu estava em estado de choque, as palavras pitoresca e estragar as fotos ecoando na minha mente como um mantra maldito. Sentada naquele ônibus de volta para Ribeirão Preto, enquanto a rodovia Anhanguera se estendia na escuridão, algo aconteceu dentro de mim. Na altura de Jundiaí, a tristeza começou a secar, dando lugar a uma sensação de justiça que eu nunca havia sentido.
Eu olhei para as mãos que eles queriam esconder das fotos. Elas não eram motivo de vergonha. Elas eram o meu currículo de vida. Pois bem, sussurrei para o vidro frio da janela, vendo as luzes das cidades passando. Se eu não caibo nas fotos, o meu dinheiro também não cabe no seu luxo, Viviane. Eu percebi que o amor de mãe, quando é traído dessa forma, não se transforma em ódio. O ódio ainda é uma forma de ligação. Ele se transforma em estratégia. Eles achavam que eu era uma velhinha simples. Pois eu usaria essa simplicidade como meu cavalo de Troia. Eu seria exatamente o que eles esperavam. A mãe compreensiva, a doadora generosa, o anjo que facilita tudo. Até o momento em que eu puxasse o tapete debaixo dos pés de seda deles. O plano começou a se formar enquanto o ônibus cruzava a madrugada. Eu não cancelaria o dinheiro de imediato. Não daria a eles o prazer de um confronto direto agora. Eu faria algo muito mais doloroso. Eu daria a eles a corda para que eles mesmos se enforcassem na própria ganância. A generosidade estratégica seria a minha arma. Eu mostraria a Olavo e Viviane que você nunca deve subestimar uma mulher que passou a vida observando como os fios se cruzam para formar um desenho. Viviane queria uma advogada de ascendência nobre. Eu mostraria a ela o que acontece quando uma mulher do interior, que construiu tudo do nada, decide fazer uma reestruturação de ativos. O que você faria se ouvisse seu próprio filho dizendo que você estragaria as fotos do casamento dele? Você choraria ou agiria? Deixe sua opinião nos comentários. Sua interação é fundamental para o Afonso Astori crescer e trazer mais justiça como esta. Quando o ônibus finalmente parou em Ribeirão Preto, o sol começava a nascer. O céu estava tingido de um rosa suave, a mesma cor das flores que Viviane queria no seu altar em Búzios. Mas, enquanto eu caminhava para casa, eu sabia que aquelas flores nunca seriam pagas com o meu suor. Eu entrei na minha cozinha, a mesma cozinha onde Olavo prometeu me dar um palácio. Preparei um café forte. O cheiro da bebida me trouxe de volta à realidade. Peguei meu celular e vi uma mensagem dele. Mãe, onde você foi? Ficamos preocupados. Eu sorri. Foi um sorriso que não carregava nenhuma doçura. Digitei a resposta com dedos firmes, os dedos de uma mulher que estava prestes a recuperar sua dignidade. Tive um mal-estar, meu filho. Voltei para casa para não atrapalhar o jantar de vocês. Desculpe por ser tão pitoresca. Vamos conversar sobre o dinheiro do casamento amanhã? Quero muito ajudar. O anzol estava lançado. Agora, era só esperar o peixe morder. E Viviane, com sua fome de status e sua arrogância de nobreza falsa, não resistiria à isca de 80 mil reais. O que ela não sabia é que aquele dinheiro já tinha um novo destino, e o destino dela era o tribunal da própria realidade. A vingança de Zulmira está apenas começando e será cirúrgica. Você está pronto para ver o tombo da Rainha de Gelo? Inscreva-se agora no Afonso Astori e ative as notificações. O próximo capítulo vai te deixar sem fôlego. Eu fechei minha caderneta de registros. A partir daquele momento, cada gesto meu seria calculado. Se eles queriam que eu ficasse em Ribeirão cuidando das plantas, eu cuidaria. Mas as sementes que eu estava plantando naquela manhã colheriam uma tempestade que nenhum cerimonial de luxo em Búzios seria capaz de conter. Afinal, nunca subestime uma mulher que sabe fazer renda. Ela sabe exatamente onde o nó deve ser apertado para que a trama nunca mais se solte. A viagem de volta para Ribeirão Preto não foi apenas um deslocamento geográfico. Foi a travessia de uma mulher que deixou de ser uma mãe-providência para se tornar uma estrategista. Enquanto o ônibus cortava a escuridão da rodovia Anhanguera, eu olhava para o meu reflexo no vidro embaçado. Eu via os vincos ao redor dos meus olhos, cada um deles uma memória de trabalho duro. Eu não era uma mancha na estética de ninguém. Eu era o próprio quadro. Cheguei em casa com a alma blindada. A primeira coisa que fiz foi sentar-me àquela mesma mesa de madeira onde, por anos, eu contei moedas para pagar a escola do Olavo. Mas agora, o cálculo era outro. Eu não estava mais somando para ele. Eu estava subtraindo a influência dele da minha vida. 2 dias depois, como previsto, o telefone tocou. Era Olavo. A voz dele estava hesitante, carregada daquela falsa culpa de quem tenta suavizar um golpe. Ele começou a gaguejar, tentando inventar que o cerimonialista havia reduzido a lista drasticamente por ordens do hotel em Búzios. Ele tentou dizer que o espaço era pequeno,
que o clima seria úmido e ruim para minha saúde. Eu o interrompi. Mas não com gritos ou acusações. Eu usei uma voz que aprendi a cultivar nos anos vendendo minhas compotas. Doce, serena e quase angelical. Uma voz que não dá pistas do que o coração está tramando. Não se preocupe, meu filho, eu disse, e podia quase ouvir o suspiro de alívio dele do outro lado da linha. Eu andei refletindo. Você tem razão. Eu tenho andado cansada, e Búzios é longe demais para as minhas pernas. Na verdade, estou até aliviada. Quero que vocês brilhem. Houve um silêncio. Ele não esperava que fosse tão fácil. Sério, mãe? Você não está brava? Ele perguntou, a voz de um menino que acabará de escapar de um castigo. Brava. Por que eu estaria? Continuei, mantendo o tom suave. Como prova do meu amor, e para que a Viviane tenha o casamento que sempre sonhou, eu vou transferir os 80 mil reais para a conta dela hoje mesmo. Quero que ela compre o vestido dos sonhos, aquele que sairá perfeito nas fotos. Olavo quase chorou de alívio. Você é um anjo, mãe. Eu sabia que você entenderia. Mal sabia ele que o meu conceito de entender havia mudado. Eu entendi que ele não me amava. Ele amava minha utilidade. E Viviane? Ela não queria uma sogra. Ela queria um patrocínio. Pois bem, eu daria a eles o patrocínio da verdade. Assim que desliguei, comecei a agir. Eu não fui ao banco para fazer uma transferência. Fui à casa da minha irmã, Eulália. Contei a ela tudo. Eulália, que sempre me viu carregar o mundo nas costas, chorou comigo por 10 minutos. Depois, ela limpou as lágrimas e disse, Zulmira, a renda que a gente faz nunca desmancha sozinha. É preciso puxar o fio certo. Naquela tarde, usei o meu computador para fazer algo que exigia coragem. Eu não transferi o dinheiro. Em vez disso, usei minhas habilidades de edição simples para criar um comprovante de agendamento falso. Enviei para o WhatsApp da Viviane com uma mensagem. Para o seu grande dia, com todo o carinho da sua sogra pitoresca. O peixe mordeu a isca em segundos. Recebi uma enxurrada de emojis de coração e mensagens de agradecimento que pareciam escritas por outra pessoa. A rainha de gelo tinha derretido diante do brilho do ouro. Mas, enquanto ela planejava gastar o que não tinha, eu comecei a distribuir o meu suor de forma justa. Primeiro, entrei em contato com uma cooperativa de rendeiras em Fortaleza que eu admirava há anos. Elas precisavam de um aporte para começar a exportar. Coloquei 40 mil reais lá. Não foi um gasto, foi um investimento em mulheres que, como eu, sabiam o valor de cada ponto. Depois, reservei 20 mil para a reforma da casa de Eulália. Ela seria o meu porto seguro quando a poeira baixasse. Os últimos 20 mil? Esses eu reservei para a peça final do quebra-cabeça. Eu precisava de informações. Eu precisava saber quem era a mulher que se achava nobre demais para sentar-se à mesa comigo. Contratei um serviço de investigação, uma auditoria de luxo. Eu queria os números reais de Viviane. Queria saber se o brilho dela era de diamante ou de vidro quebrado. O que eu descobri nas horas seguintes, enquanto o sol se punha em Ribeirão Preto, foi o combustível que faltava para minha jornada. Viviane era uma farsa. A advogada de renome estava com o registro profissional suspenso por irregularidades. A família nobre estava com patrimônio penhorado. O casamento em Búzios não era um sonho de amor. Era o plano de fuga de uma golpista que via no meu filho, e no meu dinheiro, a sua última boia de salvação. Eu olhei para o comprovante falso no meu celular e sorri. O tempo das compotas doces tinha acabado. Agora, era a hora de servir o remédio amargo que a arrogância exige. Eu não estava apenas recuperando meu dinheiro, eu estava comprando a minha liberdade. Há uma paciência que só as mulheres que lidam com a terra e com a linha possuem. É a paciência de esperar o tempo certo da fruta e a precisão de não apertar o nó antes da hora. Enquanto Viviane e Olavo mergulhavam na euforia dos preparativos finais em Búzios, eu me tornei uma sombra silenciosa e eficiente em Ribeirão Preto. Eu nunca fiz aquela transferência de 80 mil reais. O que eu enviei foi uma ilusão, um agendamento que eu cancelaria com um clique assim que a verdade estivesse pronta. Mas, para que o meu plano funcionasse, eu precisava de provas. Eu precisava que Olavo visse, não através dos meus olhos de mãe, mas através da frieza dos fatos, quem era a mulher que ele havia escolhido para substituir a própria família.
Contratei um serviço de investigação especializada. O homem do outro lado da linha, um investigador com voz de quem já viu de tudo, foi direto ao ponto. Dona Zulmira, a senhora não é a primeira sogra a desconfiar, mas raramente alguém tem tanta razão. Os documentos começaram a chegar pelo meu e-mail na manhã de quinta-feira. Cada página era um prego no caixão da mentira de Viviane. Ela não era a advogada de sucesso que ostentava em Curitiba. Na verdade, ela estava atolada em dívidas de cartões de crédito que somavam quase o triplo do que eu tinha na poupança. O escritório de advocacia, onde ela dizia ser sócia, era apenas uma sala alugada por hora, onde ela atendia casos irrelevantes para manter a fachada. Pior ainda, a ascendência nobre era uma invenção completa. O sobrenome pomposo era um acréscimo jurídico de um casamento anterior que terminou em um processo por estelionato sentimental. Viviane era uma predadora social. Ela precisava do casamento com Olavo e, principalmente, do meu dinheiro caipira, para quitar os fornecedores que já a ameaçavam de processo. CTA#3. A máscara de Viviane não caiu, ela foi arrancada. Você já conheceu alguém que fingia ser o que não era para subir na vida? Conte sua experiência nos comentários aqui no Afonso Story. Queremos saber se a justiça tarda ou não. Eu olhava para os documentos e sentia uma mistura de náusea e triunfo. Olavo estava sendo usado como um escudo financeiro, e o idiota estava tão cego pelo brilho falso dela que aceitou chutar a própria mãe para fora do altar. Ele não queria uma esposa, ele queria um troféu de elite. Pois bem, o troféu estava prestes a mostrar que era feito de latão enferrujado. Com os 20 mil reais que reservei para essa auditoria moral, eu não apenas descobri a verdade, eu comprei a presença da lei no grande dia. Entrei em contato com os advogados dos credores de Viviane. Informei a eles, de forma anônima e precisa, onde e quando a doutora estaria celebrando seu luxuoso casamento de fachada. Enquanto isso, eu mantinha a farsa no WhatsApp. Como estão as coisas, meu filho? O buffet já recebeu o sinal. Eu perguntava. Tudo perfeito, mãe. A Vivi está radiante com o vestido novo. O dinheiro entrou como uma luva. Ele respondia, sem saber que o que ele via no saldo era apenas uma sombra digital que desapareceria em 24 horas. A crueldade de Viviane foi o que me deu a frieza necessária. Eu me lembrava de cada palavra dela no restaurante. Pitoresca, vai estragar as fotos. Pois eu garantiria que as fotos de Búzios fossem as mais memoráveis da história daquela cidade, mas não pelos motivos que ela imaginava. Enquanto eles gastavam milhares de reais em flores exóticas e champanhe importado, contando com meu aporte, eu estava investindo na minha nova vida. Minha parceria com a cooperativa de rendeiras em Fortaleza já estava rendendo frutos. O primeiro lote de rendas para exportação estava sendo embalado. Eu não era mais apenas a Zulmira das compotas, eu era a investidora Zulmira. Naquela noite, antes de dormir, eu apaguei todas as fotos do Olavo que estavam na sala. Deixei apenas as fotos dele criança, do tempo em que ele ainda sabia o valor de um abraço. O homem que ele se tornou era um estranho para mim, e com estranhos, eu faço negócios, não faço sacrifícios. Eu sentia uma paz estranha. O peso de 30 anos de renúncias parecia ter saído dos meus ombros. Eu tinha comprado o meu respeito. Cada centavo dos 80 mil agora tinha um propósito: construir o meu futuro e desmascarar o presente podre deles. Preparei uma mala pequena. Não para Búzios, claro. Eu estava indo para Florianópolis, para a praia do Campeche. Eu ia ver o mar, mas o mar que me recebesse com dignidade, e não o mar que servisse de cenário para minha humilhação. Antes de sair de casa, deixei o celular programado. No exato momento em que o sol estivesse no topo em Búzios, no dia seguinte, o agendamento do depósito seria cancelado por insuficiência de saldo. O castelo de areia de Viviane estava pronto. O vento estava começando a soprar. E eu? Eu estava pronta para assistir à queda de camarote, mas a quilômetros de distância, onde o barulho dos gritos deles não pudesse alcançar a minha paz. O plano está armado. O golpe de mestre foi dado. Você acha que a Zulmira foi longe demais ou ela está apenas cobrando o que a vida lhe deve? Inscreva-se no Afonso Story e prepare-se para o clímax no próximo capítulo. Há uma verdade que ninguém te conta sobre o silêncio. Ele é a arma mais barulhenta que existe quando você sabe como usá-lo. Enquanto Ribeirão Preto fervilhava sob o sol escaldante, eu me sentia em um laboratório.
Eu não era mais a mãezinha que chorava pelos cantos. Eu era uma auditora. E a empresa que eu estava auditando era a vida de farsa que meu filho e Viviane tentavam vender. O dossiê que recebi do investigador em São Paulo era mais do que uma lista de dívidas. Era um mapa da podridão. Viviane não era apenas uma mulher ambiciosa. Ela era uma artista do golpe. Descobri que o apartamento onde ela morava em Curitiba estava com 6 meses de aluguel atrasado e uma ordem de despejo em tramitação. A festa em Búzios não era uma celebração de amor. Era um tudo ou nada. Ela precisava daquele evento para atrair novos investidores, ou melhor, novas vítimas, para um esquema de consultoria jurídica de fachada que ela estava montando. Mas o que mais me doeu, o que realmente queimou como lixa na pele, foi ver o nome do meu filho envolvido. Olavo não era apenas uma vítima da sedução dela. Ele tinha assinado como fiador em 2 empréstimos que Viviane fez para manter o estilo de vida de luxo nas redes sociais. Ele colocou a carreira dele e o nome que eu limpei com tanto esforço na lama por causa de um par de olhos claros e uma promessa de status. Naquela tarde, sentei-me na varanda e olhei para as minhas roseiras. Elas estavam lindas, mas eu sabia que, por baixo da terra, as raízes precisavam de espaço. Eu liguei para o banco. Mas não para falar com o gerente sobre a transferência de 80 mil. Liguei para cancelar todos os cartões adicionais que o Olavo ainda tinha em meu nome. Cartões que ele usava para emergências, mas que eu vi serem usados em joalherias e lojas de grife nos últimos meses. Cortei o oxigênio financeiro deles sem dizer uma palavra. Olavo tentou me ligar 10 vezes naquela noite. Eu não atendi. Deixei que ele sentisse o primeiro gosto do que é o isolamento. Enviei apenas uma mensagem curta. Estou em oração, meu filho. Preciso de silêncio para preparar o meu presente especial para o seu casamento. Não se preocupe com os cartões. Foi apenas uma atualização de segurança do banco. Foque na Viviane. Eu conseguia imaginar o desespero dele. O buffet em Búzios exigia o pagamento final. O decorador, que trouxe orquídeas raras da Tailândia, não aceitava mais promessas. E o depósito de 80 mil? Bem, no aplicativo da Viviane, ele ainda aparecia como agendado. Ela estava gastando por conta, achando que o dinheiro de uma caipira era infinito e garantido. CTA #4. Vocês acham que o Olavo merece ser salvo ou ele precisa cair junto com a Viviane para aprender a lição? O Afonso Astori quer saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu usei os últimos 10 mil reais da minha reserva estratégica para algo que não estava no script deles. Localizei o oficial de justiça que estava procurando Viviane para citação do processo de despejo e das dívidas bancárias. Com a ajuda do investigador, fiz chegar a ele a informação exata. No sábado, às 17 horas, a ré estaria no altar de uma pousada de luxo em Búzios, vestida de branco e cercada de testemunhas. Se ela queria um público para sua glória, ela teria um público para sua ruína. Eu me sentia estranhamente leve. Comecei a embalar as minhas coisas. Não para fugir, mas para mudar. A casa em Ribeirão Preto, cheia de memórias de um filho que não existia mais, seria colocada à venda. Eu ia levar minhas compotas, minhas rendas e minha dignidade para um lugar onde o mar fosse real, e não um cenário para fotos de Instagram. Naquela noite, sonhei com o mar de Búzios. Mas no meu sonho, eu não estava na areia sendo humilhada. Eu estava em um barco, navegando para longe, enquanto o castelo de papel de Viviane pegava fogo na costa. As chamas eram laranjas e brilhantes, e o som do fogo se misturava com o som da minha própria risada. Uma risada de quem finalmente entendeu que a melhor herança que eu poderia deixar para o meu filho não era dinheiro, mas a consequência dos seus próprios atos. A auditoria estava completa. O balanço era negativo para eles, mas o lucro era todo meu. Eu tinha recuperado a mulher que eu era antes de me tornar apenas a mãe do Olavo. Eu era Zulmira. E Zulmira não aceita desaforo embrulhado em papel de presente. O cenário estava montado. Os atores estavam em seus lugares. A rainha de gelo achava que ia reinar sobre Búzios, mas ela estava prestes a descobrir que o sol do Rio de Janeiro é impiedoso com quem é feito de aparências. E o meu presente chegaria exatamente na hora do brinde. O sol de Búzios não é como o calor seco e honesto de Ribeirão Preto. É um calor que brilha, que reflete no mar azul turquesa e nas taças de cristal, mas que também faz a pele arder sob a maquiagem cara. Naquela manhã de sábado, a pousada das orquídeas estava transformada.
Viviane havia exigido uma estrutura que desafiava a gravidade e o bom senso. Uma passarela de vidro sobre areia, arranjos de flores que custavam o preço de um carro popular e uma orquestra que já afinava os instrumentos sob o sol escaldante. Mas, por trás das cortinas de seda italiana, o clima era de pânico. Olavo estava no quarto do noivo, o suor brotando na testa apesar do ar-condicionado no máximo. Ele tentava, pela 100ª vez, atualizar o aplicativo do banco no celular. O agendamento de R$80 mil da mãe ainda estava lá, parado, como uma miragem no deserto. O problema é que o agendamento não paga contas no presente. O gerente do buffet já havia batido a porta 2 vezes. O dono da pousada, um homem de sotaque francês e olhos de tubarão, já tinha deixado claro. Se o saldo não fosse liberado até às 16 horas, os geradores seriam desligados e o espumante voltaria para a adega. Olavo, cadê o dinheiro? A voz de Viviane veio do quarto ao lado, ríspida, sem um pingo da doçura que ela usava nas redes sociais. Ela apareceu na porta, já com o cabelo montado em um penteado que parecia uma coroa de espinhos de ouro. O rosto estava pálido de fúria. Minha mãe disse que agendou. Vivi. Deve ser o prazo de compensação do Banco do Interior, você sabe como é. Olavo tentava justificar, a voz trêmula. Ele parecia um menino tentando explicar uma nota baixa, não um advogado de sucesso. Você sabe como é? Ela imitou, com nojo. Eu avisei que essa mulher ia nos dar problemas. Ela é lenta, Olavo. Ela é limitada. Se esse dinheiro não cair agora, eu vou ter que pedir para meu pai cobrir, e você sabe o quanto isso é humilhante para o meu nome em Curitiba. O que Olavo não sabia, e o que Viviane tentava esconder com gritos, era que o pai dela não tinha um centavo. O barão de Curitiba estava, naquele exato momento, escondido em um hotel de 2ª categoria, fugindo de oficiais de justiça. A única esperança daquele casamento era o suor de Zulmira. O suor que eles chamaram de pitoresco. Enquanto isso, a quilômetros dali, eu estava sentada na varanda da minha irmã Eulália. O rádio tocava uma música antiga, e o cheiro de bolo de fubá saía do forno. Eu olhei para o relógio de parede. 15h30. Era o momento. Com a calma de quem coloca o último ponto em um bordado difícil, peguei meu celular. Entrei no aplicativo do banco. Meus dedos não tremeram. Eu olhei para aquele valor, R$80 mil, e vi cada hora de sono perdida, cada queimadura de panela, cada humilhação que engoli para que Olavo tivesse o melhor. Por mim, sussurrei. E por todas as mulheres que foram chamadas de simples para serem pisoteadas. Cliquei em cancelar agendamento. O sistema processou por 3 segundos. Operação cancelada com sucesso. Naquele instante, a conta de Viviane, que já estava no limite do cheque especial, tornou-se um campo minado. Os cheques pré-datados que ela havia dado aos fornecedores, confiando naquele depósito, começariam a voltar como bumerangues de fogo. A contagem regressiva para o desastre começou. Você acha que a Zulmira fez certo em esperar até o último minuto para cancelar o dinheiro, ou ela foi cruel demais? A justiça tem hora marcada aqui no Afonso Story. Comente agora. Em Búzios, o caos se instalou. O celular de Viviane começou a tocar freneticamente. Era o cerimonialista. Era a loja do vestido. Era o banco. A rede de mentiras estava se desintegrando mais rápido do que o gelo no sol carioca. Olavo tentou me ligar. Eu vi o nome dele brilhar na tela. Filho. Meu coração deu um aperto, uma última pontada de instinto materno. Mas logo me lembrei da frase: ela vai estragar as fotos. Lembrei-me do silêncio dele diante do insulto de Viviane. O aperto passou. Eu não atendi. Deixei o celular de lado e fui tirar o bolo do forno. A pousada das Orquídeas estava cheia de convidados elegantes, todos segurando seus leques e comentando sobre a exclusividade do evento. Eles não sabiam que a noiva estava tendo um ataque de nervos e que o noivo estava trancado no banheiro, vomitando de ansiedade. Viviane, desesperada para manter a fachada, pegou o microfone do sistema interno e ordenou que a cerimônia começasse. Ela achava que, se chegasse ao sim, o status de casada com o advogado a protegeria de alguma forma. Ela achava que poderia empurrar as dívidas para depois da lua de mel. Ela só não contava com o meu segundo convidado especial. Enquanto a orquestra começava a tocar a marcha nupcial, um homem de terno cinza barato,
segurando uma pasta de couro gasta, atravessava a recepção. Ele não tinha convite, mas tinha autoridade. Ele era o oficial de justiça que eu ajudei a encontrar o caminho. O sol estava se pondo em Búzios, pintando o céu de um laranja sangrento. Era a iluminação perfeita para o fim de uma era. As fotos seriam tiradas, sim. Mas não seriam as fotos que Viviane planejou para o Instagram. Seriam as fotos que estampariam os processos que finalmente a alcançariam no altar. A rainha de gelo estava prestes a descobrir que, quando você constrói um castelo sobre o suor dos outros e o despreza, o sol da verdade derrete tudo. E eu estava dando a primeira mordida no meu bolo de fubá, sentindo o sabor doce da liberdade. O momento que Viviane planejou como o ápice de sua ascensão social tornou-se o palco de sua queda mais humilhante. A marcha nupcial começou a ecoar pelos jardins da Pousada das Orquídeas, um som triunfante que escondia o caos absoluto nos bastidores. Viviane caminhava pela passarela de vidro, seu vestido de noiva, um modelo exclusivo que custou o preço de uma pequena casa, brilhava sob o sol poente. Ela exibia um sorriso vitorioso, mas seus olhos buscavam freneticamente por Olavo no altar. Olavo estava parado, rígido como uma estátua de sal. Ele acabará de receber uma notificação no celular. Seu limite de crédito fora zerado e o depósito de R$80 mil da mãe havia sido cancelado. Ele estava suando frio, sentindo o peso do terno de grife como se fosse uma armadura de chumbo. Quando Viviane chegou ao altar e tomou as mãos de Olavo, o perfume de lírios caros se misturou ao cheiro metálico do medo. O celebrante iniciou o discurso sobre amor e fidelidade, mas foi interrompido não por um eu aceito, mas pelo som pesado de sapatos de sola de borracha batendo no piso de madeira. O homem de terno cinza que eu ajudei a guiar até ali não esperou o brinde. Ele caminhou entre os convidados atonitos, atravessou a fileira de sócios influentes e parou exatamente entre os noivos e o celebrante. Com licença, disse o oficial de justiça, sua voz calma e protocolar cortando a música como uma serra elétrica. Viviane Albuquerque. O rosto de Viviane passou do pálido ao cinza em segundos. Quem é você? Saia daqui agora. Ela sibilou, tentando manter a postura diante das câmeras que registravam cada detalhe. Eu sou oficial de justiça. Estou aqui para cumprir 3 mandados de citação e penhora de bens. A senhora está sendo oficialmente notificada pelo despejo de sua residência em Curitiba, pela fraude em execuções bancárias e pela suspensão definitiva do seu registro profissional. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Os convidados, a elite que Viviane tanto queria impressionar, começaram a cochichar, pegando seus próprios celulares para filmar o espetáculo que não estava no roteiro. Isso é um erro. Olavo, faça alguma coisa! Gritou Viviane, olhando para o noivo com desespero. Mas Olavo não se mexeu. Ele olhava para o oficial, e depois para o celular. A ficha finalmente havia caído. Ele percebeu que a mulher ao seu lado não era a nobre advogada que ele ostentava, era uma fugitiva da própria realidade. E ele, o filho brilhante, tinha jogado a própria mãe no lixo para ser o fiador de uma mentira. Tem mais, continuou o oficial, ignorando o escândalo. Como o pagamento da pousada e dos fornecedores foi feito com cheques sem fundos vinculados a esta conta, os responsáveis pelo estabelecimento solicitaram o encerramento imediato do evento para evitar maiores prejuízos. Nesse exato momento, como se fosse um efeito especial de um filme de terror, a música parou. Os geradores foram desligados. O ar-condicionado parou de soprar. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Meus amigos, o que vocês sentiriam se o seu castelo caísse na frente de todo mundo por causa de uma mentira? Zulmira foi o instrumento da justiça ou ela passou dos limites? Digite justiça se você acha que eles mereceram isso. O Afonso Astori quer ouvir vocês agora. Viviane desmoronou no altar, os babados de seu vestido caro se arrastando na areia que ela considerava inferior. Ela começou a gritar insultos, xingando os convidados, o oficial e, finalmente, Olavo. Seu idiota! Ela berrou, a máscara de rainha de gelo derretendo em lágrimas de rímel borrado. Você disse que aquela velha ia dar o dinheiro. Você disse que ela era uma caipira manipulável. Você arruinou a minha vida com a sua pobreza disfarçada. Olavo olhou para ela. Pela primeira vez em meses, ele viu a mulher real. Viu o egoísmo, a ganância e o desprezo que ela sempre teve, não só pela mãe dele, mas por ele também. Ele era apenas o próximo alvo,
A próxima fonte de renda. Ele pegou o celular e, com as mãos tremendo, finalmente conseguiu me ligar. Eu atendi no segundo toque. Mãe. A voz dele era um sussurro quebrado. Dava para ouvir o som das ondas de Búzios e o caos dos convidados indo embora ao fundo. Por que você fez isso? Você me destruiu na frente de todo mundo. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do bolo de fubá na minha cozinha em Ribeirão Preto. Minha voz saiu firme, sem ódio, mas sem piedade. Eu não te destruí, Olavo. Eu apenas parei de te segurar. Você disse que eu estragaria as fotos, lembra? Pois bem, eu não apareci em nenhuma foto. Mas a verdade apareceu. Eu passei 30 anos limpando seu caminho para você não tropeçar. Mas, no momento em que você me chutou para o lado para agradar alguém que não vale o que eu gasto de açúcar, você decidiu caminhar sozinho. Agora, aprenda a andar no chão que você mesmo escolheu. Mãe, eu perdi tudo. Eles estão cancelando o buffet, os sócios do escritório viram tudo. Minha carreira acabou. Sua carreira não acabou, Olavo. Sua arrogância é que acabou. O dinheiro que você esperava já foi investido em pessoas que respeitam o trabalho das minhas mãos. O palácio que você me prometeu quando era criança nunca existiu, mas a dignidade que você tentou me tirar, essa eu recuperei hoje. Desliguei o telefone. Em Búzios, os convidados abandonavam a pousada das Orquídeas como ratos abandonando um navio que afunda. Garçons recolhiam as garrafas de champanhe ainda lacradas. O decorador arrancava as orquídeas da Tailândia antes que fossem levadas. Viviane ficou sentada no chão, sozinha, rodeada por papéis judiciais e flores murchas. Olavo caminhou até a beira do mar, o terno de grife agora sujo de areia e sal. Ele olhou para o horizonte e percebeu o tamanho do vazio que havia criado. Ele tinha a estética perfeita, as fotos que não seriam estragadas pela mãe e o reconhecimento dos nobres. Mas ele não tinha mais nada. A auditoria de Zulmira havia chegado ao fim. E o saldo era uma lição que nenhum diploma de direito poderia ensinar. Você pode construir um império de mentiras, mas ele sempre será derrubado pela verdade de quem sabe o preço de um sonho real. O silêncio que se seguiu ao desligar do telefone foi o mais doce que já ouvi em toda a minha vida. Em Ribeirão Preto, o sol se escondia atrás das plantações de cana, pintando o céu com as mesmas cores que, em Búzios, testemunhavam o fim de um império de papel. Eu não sentia o peso da vingança, sentia a leveza da justiça. A justiça não é sobre destruir o outro, é sobre retirar o apoio que sustenta a mentira. 3 meses se passaram. Vendi a casa de Ribeirão Preto. Cada móvel, cada lembrança de uma vida de sacrifícios foi passada adiante. Guardei apenas minhas agulhas de renda, minhas receitas e a coragem que redescobri. Com o dinheiro da venda e os 80 mil reais que protegi da ganância alheia, mudei-me para o litoral do Ceará. Hoje, as minhas mãos não produzem apenas para sobrevivência, mas para celebração. A cooperativa de rendeiras que ajudei a financiar tornou-se um sucesso. Nossos trabalhos agora atravessam o oceano, chegando a boutiques em Paris e Milão. Eu não sou mais a mãe pitoresca de um advogado, sou Zulmira, a mestre rendeira cuja arte tem valor universal. E quanto a eles? Olavo me ligou algumas vezes no início. Ele tentou pedir desculpas, tentou dizer que foi cegado. Mas o perdão é um processo, e a confiança é um cristal que, uma vez estilhaçado, nunca mais reflete a imagem original. Ele perdeu o emprego no escritório de elite, os sócios não perdoaram o escândalo público e as dívidas que recaíram sobre ele. Soube por Eulália que ele voltou para o interior, trabalhando em uma pequena prefeitura, tentando reconstruir a vida do zero. Talvez agora, sem o luxo falso, ele aprenda a dar valor à farinha no dedo e ao suor no rosto. Viviane desapareceu no redemoinho de processos que a perseguia. O casamento do século tornou-se o golpe do ano nas colunas sociais de Curitiba. Ela não era uma rainha de gelo, era apenas uma sombra tentando desesperadamente encontrar uma luz que não fosse a dela. Meus amigos do Afonso Astori, chegamos ao fim dessa jornada. A história de Zulmira nos ensina que o sangue pode nos dar parentes, mas o respeito é o que constrói a família. Você concorda com o final que o destino deu a cada um? Se você aprendeu algo com a Zulmira, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem hoje. Agora, estou sentada em uma varanda de frente para o mar de Aquiraz. O vento traz o cheiro do sal e o som das rendas batendo umas nas outras.
Um som que parece um aplauso constante. Eu olho para as fotos no meu novo porta-retratos. Não há fotos de Búzios aqui. Há fotos das mulheres da cooperativa, de Eulália sorrindo na sua casa nova e de mim, com o rosto sob o sol, sem maquiagem cara, mas com uma paz que dinheiro nenhum em Curitiba poderia comprar. A mãe simples descobriu que a simplicidade é o último grau da sofisticação. E que, para ser feliz, você não precisa de um palácio prometido por terceiros. Você só precisa do terreno firme da sua própria verdade. As fotos da minha vida nunca mais serão estragadas. Porque agora, quem segura a câmera, quem escolhe o cenário e quem decide quem entra na moldura, sou eu.